Hoje vamos falar de calorimetria. Que diabo que é isso? Calorimetria é basicamente o estudo do comportamento da energia térmica dos corpos. O que acontece com a energia, como se dá. A gente já viu que a temperatura de um corpo mede o grau de agitação das moléculas desse corpo. E esses caras se agitam, né? E se eu tiver dois sistemas em temperaturas diferentes, o sistema que tiver a maior temperatura vai ceder energia para o sistema que tiver a menor temperatura. Essa energia que vai de um sistema de temperatura maior para a temperatura menor é o que a gente chama de calor. E o calor nada mais é do que energia térmica em movimento devido à diferença de temperatura. Essa energia tem a mesma natureza do que qualquer tipo de energia na física, só que a unidade que a gente usa aqui para energia térmica não é o joule lá da mecânica, é a caloria. E a caloria, ela é importante porque ela funciona usando a água como referência, e a gente usa bastante a água como referência aqui na nossa termodinâmica, em toda parte da física térmica. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Você tem dois sistemas em temperaturas diferentes. O sistema de maior temperatura vai ceder energia para o sistema de menor temperatura. E o fato dessa energia aí do cara de maior temperatura para o de menor se chama calor, que é a energia transitando de um lado para o outro. Tá? Você pode ter, inclusive, vários elementos, né? Você pode ter vários elementos em diferentes temperaturas, o cara de temperatura maior, de temperatura média, de temperatura menor. A troca vai se dar entre todos os corpos. Tá? Só que o cara que tiver a maior temperatura vai ceder mais energia do que o cara que tem menor, do que o cara que tem temperatura média, por exemplo. No caso, aquilo ali vai chegar num equilíbrio em algum momento, mas a gente não vai estudar o equilíbrio agora. E aí eu te faço uma pergunta. Na verdade, você deve estar fazendo uma pergunta. Como é que acontece esse papo de troca de calor, ou seja, troca de energia devido à diferença de temperatura? Quais são os procedimentos? Então, a gente vai discutir aqui 3 formas de propagação do calor, ou seja, esse papo da energia de um corpo para o outro. Primeiro é a condução. Condução ocorre, já viu quando você está fazendo aquele brigadeiro gostoso lá na cozinha, você mete a colher de metal no leite condensado com chocolate? Sabe como é que faz, né? Pega a manteiguinha, colherzinha de manteiga, joga no pote, pega um pote de leite condensado, usa Nescau, ovo maltinho, você que sabe, dá aquela misturada, espera ficar fazendo bolha, ficar aquele cremoso, e aí você vai, bota no teu congelador para dar aquela geladinha para você não queimar a língua, senão você vai queimar a língua e o sal da boca, você não quer queimar a língua e o sal da boca, você quer comer brigadeiro. Então, bota no freezer um pouquinho, bota no pratinho, depois vai comendo pelas beiradas que nem mingau, fica uma delícia. Mas, ó, eu não quero que você fique gordo hoje, não. Eu quero que você se ligue. E se você colocasse uma colher de metal, quando você estivesse mexendo, você ia queimar o teu dedo. Por que você ia queimar o teu dedo? Porque o metal da colher é um bom condutor de calor, ou seja, ele deixa passar o calor rapidinho. Como é que isso acontece? Já que a temperatura, a agitação, é a medida do grau de agitação das moléculas, quando uma molécula do lado da outra começa a se agitar, ela agita do lado. E essa do lado vai agitar do lado. Então, molécula a molécula, eu vou passando essa agitação para frente. Essa forma de propagação é a propagação por condução. Ela se dá pela agitação de moléculas adjacentes. Então, você começa a aquecer o cara em um lugar e esse calor vai se propagando de uma ponta a outra do teu material, né? Pela agitação dessas molequinhas de uma do lado da outra. Entende? É o que acontece justamente quando você coloca a colher de metal lá no fogo. Vai demorar, você bota bem no fogo, não vai fazer isso. Mas se você fizer ou já fez isso alguma vez na tua vida, você vai notar que primeiro o fogo está lá na ponta da colher e logo um tempinho depois isso chega na tua mão. Chega na tua mão porque você começa a vibrar. Acho que você toca no fogo, aí vai vibrar do lado, que vibra do lado, que vibra do lado, e esse calor vai se propagando, essa energia vai se propagando. Beleza? Então, ó, propagação de condução, propagação de calor por condução se dá por moléculas adjacentes vibrando uma do lado da outra. Ok? A nossa próxima forma de propagação é a propagação por irradiação. Como é que funciona isso? É pela radiação eletromagnética. O melhor exemplo é como o Sol aquece o planeta Terra. Esse pálido pontinho azul aqui está lá em órbita da Terra, está lá o Sol numa temperatura muito maior do que a Terra, e aí ele emite radiação eletromagnética, luz, raio-x, radiação gama, infravermelho, ultravioleta, tudo isso carrega energia térmica, tá? E aí, essa energia térmica que chega via radiação eletromagnética, via luz, é o que você chama de propagação por irradiação. Isso acontece em outras situações também. No forno de micro-ondas, quando você aquece o teu alimento, essa energia por irradiação também, a micro-onda vai lá e faz vibrar a tua molécula de água. Por exemplo, também, quem já criou pintinho em casa, ou quem já pegou ovo para fazer nascer o pintinho, o pessoal pegava uma caixa de isopor,
colocava uns ovinhos lá fecundados da galinha e depois a lampadinha lá ligava e deixava até chocado. Não tinha galinha para ficar sentada em cima, mas tinha aquela lâmpada lá que aquecia os ovos por irradiação. Outra forma de aquecer por irradiação é o teu forninho elétrico. Não sei se você já reparou que fica aquela resistência lá, que fica vermelha, está emitindo calor por irradiação também, via onda eletromagnética. Então, tranquilinho? Primeira é a condução, segunda é a irradiação, e a terceira é a convecção. A convecção, quem sabe bem, é a tua avó. Por que é a tua avó que sabe bem? Porque quando tu vai beber água na casa da tua avó, ela fala assim, moleque, mistura a água da geladeira com a água do filtro para você não ter problema na sua garganta. Fala para sua avó o seguinte, vó, né? E é um negócio bem coerente. Por quê? Porque quando você está gripado, com a garganta ruim, todo mundo fala para você não beber gelado. Não bebe gelado, moleque, não bebe gelado, moleque. Mas mandam você tomar banho gelado. Quer dizer que pode passar no corpo a água gelada, mas não pode beber? Não sei. Mas olha só, não tem nada a ver. Eu quero que você veja o seguinte, tua avó manda tu misturar a água do filtro com a água da geladeira. Por quê que a água do filtro tá temperatura ambiente. Aqui no Brasil, digamos que é quente, né? Porque se esse maçarico ligado todo dia, eu falo aqui do Rio de Janeiro, mas você que está aí pelo Brasil afora, você sabe que a temperatura não é baixa em quase lugar nenhum. Lá no sul, de vez em quando tem inverno. De vez em quando tem inverno. Inverno bom, né? Mas norte, nordeste e sudeste, a gente aqui, ó, chapuleta no sol. Então, temperatura ambiente, a água está quase no ponto de ebulição, né? Ou 2 milhões, mentira, não está tudo quente não. Mas está lá seus 37, seus 40 graus. Você pega a água, né? Da tua torneira, pega a água da tua geladeira. A água da tua geladeira está geladona, a água da torneira está quentona. Você mistura as duas, o resultado é uma água numa temperatura intermediária entre os dois corpos. A água não está tão gelada quanto a da geladeira, mas também não está tão quente como a do filtro. Por que isso acontece? Isso acontece justamente porque o calor se propaga por convecção. O cara tem temperatura maior, ele troca calor ao se misturar com o outro. Ou seja, tem que haver o transporte de massa ou transporte de matéria. Isso acontece também na tua geladeira. Você já deve ter notado que a geladeira ela fica com um congelador em cima. A parte que fica gelada é a parte que é em cima. Tanto que o pessoal manda você colocar os legumes, vegetais, isso que não pode ficar muito gelado porque senão estraga, manda tu colocar na grade de baixo. Por quê? Fica lá embaixo. Porque olha o que acontece. Aquele teu congelador, ele tá o quê? Ele tá gelando todo o ar dentro da geladeira. Aí você sabe que esse ar gelado, ele fica mais pesado e cai. Enquanto o ar que fica mais quente, você sabe que fica mais leve e sobe. Mas se o ar vai ficando gelado, começa a cair na tua geladeira e vai trocando calor com tudo que tem no meio, tudo que está lá. Como assim? Aqueles objetos que você traz de fora da geladeira e coloca lá dentro, eles estão numa temperatura maior do que aquele ar gelado. Então, conforme aquele ar gelado vai caindo, vai descendo, ele vai ganhando o calor dos alimentos e tirando o calor. Ele vai ganhando o calor dos alimentos e tirando o calor deles. O calor não vem de lugar nenhum, sai do alimento para o ar. E esse ar vai descendo, e aí quando chega lá embaixo, ele está bem mais quente que o resto, sobe de novo e fica nesse transporte de ar pela geladeira, por convecção. São essas 3 as formas de propagação do calor, e até a próxima.